de uma meta-análise em que esses autores procuraram saber exatamente como você vai fazer um diagnóstico antinatal, porque hoje em dia, nas maternidades, as mães sempre perguntam para a gente, mas não tinha jeito de você fazer esse diagnóstico, porque eu fiz uma série de ultrassons anteriores e nesses ultrassons anteriores não chegou-se ao diagnóstico de uma atresia de esôfago. Próximo. E o diagnóstico pré-natal a gente consegue fazer, mas é baseado em um diagnóstico clínico, ultrassonográfico, uma ressonância nuclear magnética e análise do líquido amniótico. Evidente que, na grande maioria das vezes, a gente não faz isso e, muitas vezes, por exemplo, a análise do líquido amniótico está sendo ventilado agora, é uma coisa que é nova, que tem uma especificidade com alguns tipos de marcadores, mas dificilmente a gente faz. Próximo. O diagnóstico clínico do polidrâmino é uma coisa que eu particularmente, eu pensava que todas as gestações, todas as crianças com atresia de esôfago, a grande maioria dessas crianças, a gestação desenvolveu um polidrâmino. Próximo. Mas olha aqui, ó. 10% das gestações vão ter polidrômino por diversas causas. A mais comum é idiopática, mas veja bem, de todas as crianças que tiveram todas as gestações com polidrâmino, todas as crianças que tiveram atresia de esôfago, apenas 56%, ou seja, metade das atresias de esôfago confirmadas foram ter polidrâmino. Então, isso também vai dificultar no diagnóstico antinatal. Porque, por exemplo, se a mãe não tem polidrâmino, não se vai suspeitar de atresia de esôfago e não vai fazer novos exames para fazer esse diagnóstico. Então, só aqui a gente já vai ter uma grande barreira a um diagnóstico pré-natal com mais frequência. Próximo, por favor. Os sinais ultrassonográficos, estômago pequeno ou ausência de bolha gástrica, polidrâmino, sinal da bolsa, que é aquela dilatação grande do esôfago proximal. Existe agora um novo sinal que os ultrassonografistas estão falando, que é uma distensão da hipofaringe e a associação do polidrâmino com esôfago, estômago pequeno ou ausente. Próximo, por favor. Aqui é um sinal de um estômago pequeno, aqui ausente, aqui pequeno, e aqui esse sinal do pouch ou do esôfago dilatado que a gente vê no ultrassom. Qual que seria realmente a sensibilidade e especificidade desses exames? O próximo, por favor. Bom, estômago pequeno, ausência de bolha gástrica, aí tem outro problema, porque, por exemplo, se a gente tem uma atresia de esôfago com fístula, esse esôfago pequeno já não existe. E também não vai ver ausência da bolha gástrica. O polidrâmino, como nós já vimos, ele vai se manifestar em 50% só dos casos. O sinal da bolsa e distensão de hipofaringe, o sinal da bolsa só vai aparecer com 27 semanas, 26 para 27 semanas. A distensão da hipofaringe, 2 ou 3 semanas antes. A associação do polidrâmino com estômago pequeno ou ausente, que realmente vai ser um diagnóstico mais fidedigno, mais específico, a gente só vai ter principalmente ou quase que exclusivamente naqueles casos em que você tem uma atresia de esôfago sem fístula. Então, também vai fazer com que a gente tenha pouco diagnóstico antinatal. Próximo. Ressonância magnética, mostrando aqui essa dilatação do esôfago proximal. A gente
tem uma grande especificidade, uma sensibilidade, mas só vai ser pedido quando você vai ter o polidrâmino, você vai ter uma suspeita com estômago pequeno, assim, aí você pode pedir essa ressonância e também que é muito sensível, muito específico, porém você só vai pedir esse exame baseado em duas situações, que é o polidrâmino e o estômago pequeno, que ocorre principalmente em crianças ou exclusivamente nas crianças com atresia de esôfago sem fístula. Próximo. Existem também estudos que mostram, eles fazem a ressonância e colocam e vê e exibe a deglutição da criança. Também são situações que ocorrem depois da 25ª semana. Próximo. Análise do líquido amniótico. Então, é outra situação que você vai fazer essa análise do líquido amniótico, só que a amniocentese existem certas complicações. Então, quando a pessoa, quando tem-se a suspeita de uma atresia de esôfago que pode estar associada a uma série de malformações que nós já conhecemos, então, ou quando vai fazer um esvaziamento de polidrâmino, ou em alguns casos de cariótipo fetal, já se tem retirado parte desse líquido amniótico para fazer um teste próximo, em que o pessoal estabelece o índice de atresia de esôfago, que é basicamente a alfa-fetoproteína multiplicado pela gama-GT do líquido amniótico. Eles fizeram esse índice e acima de 3, um cutoff acima de 3, você já tem uma 98% de sensibilidade e 100% de especificidade. Isso foi relatado em um trabalho, em outros trabalhos não se conseguiu repetir, mas vários trabalhos feitos mostram uma grande sensibilidade e especificidade. Próximo. Aqui está esse cutoff acima de 3, e vocês vejam que existe uma especificidade muito grande. Próximo. Aqui estão os vários exames com sensibilidade e especificidade. Polidrâmino e ausência de estômago tem uma sensibilidade de 50%. O sinal da bolsa, sensibilidade 62%, especificidade 97%. Aumento da hipofaringe. O ressonância nuclear magnética com sinal da bolsa, 94%, 89% de especificidade. E análise do líquido amniótico. Próximo. Mas, afinal, qual a porcentagem de atresia de esôfago são diagnosticados no pré-natal e qual o impacto na mortalidade e morbidade? Próximo. Isso também uma recente publicação que mostra que a detecção da atresia de esôfago, 29,6%, 7,7% e 18,1%. Então, como a gente tem vários graus, vários tipos de atresia de esôfago, a gente tem que ter a suspeita, que a suspeita basicamente é o polidrâmino, e esse polidrâmino já ocorre em 50% dos pacientes com atresia de esôfago. E a grande maioria dos polidrâminos não são atresia de esôfago, acaba fazendo com que a detectação da atresia de esôfago no pré-natal seja invariavelmente baixa em todos os trabalhos. Próximo. E também existem trabalhos que mostram que, se você tiver o diagnóstico antinatal, não vai ter um impacto muito grande na mortalidade e na morbidade da criança, porque geralmente você vai fazer o diagnóstico pós-natal e você consegue, você tem tempo hábil para você levar essa criança para um centro terciário.
Diagnóstico, obviamente, pós-natal é muito mais importante para a gente, e o diagnóstico clínico, a radiografia simples de contraste, ecocardiograma, ultrassom, tomografia, e aqui uma das coisas que a gente vai falar da traqueobroncoscopia, que o Gilson brilhou os olhos dele quando conversou comigo. Próximo. 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 Bom, vamos lá, pessoal. O diagnóstico clínico. Existe uma diretriz de reanimação da Sociedade Brasileira de Pediatria que tirou da reanimação da criança a obrigatoriedade de uma passagem da sonda nasogástrica 10. Isso fez com que algumas crianças não tivessem o diagnóstico estabelecido na sala de parto. Próximo. E em alguns casos, quando foi feito essa diretriz, o diagnóstico muitas vezes foi mais tardio, como essa criança que foi feito o diagnóstico do segundo dia de vida, com hipersalivação e vômitos ao nascer. Isso está sendo revisto e parece que o consenso atual é que, quando existe suspeita de alguma malformação, tem que ser passada essa sonda orogástrica. Próximo. A radiografia simples, de contraste simples, sem contraste, que é uma coisa que a gente geralmente tenta fazer, passa a sondinha, como todos fazemos, é suficiente. Porém, o que a gente tem visto é que a grande maioria dos neonatologistas e também cirurgiões gostam ou exigem que se faça uma radiografia com contraste para dar mais segurança ao diagnóstico. Próximo. E essa radiografia de contraste, na radiografia a gente também vai diagnosticar outras malformações digestivas, esqueléticas, pulmonares, cardíacas, os tipos de atresia de esôfago. De uma primeira forma, a gente já avalia o tamanho do coto proximal e infere o tamanho do calibre dessa fístula. Porque se a gente tem uma atresia de esôfago, todos nós já, eu acho que conhecemos isso e vivemos isso, em que você, quando vai ventilar, vai reanimar a criança, você tem aquele estômago cheio de ar, a gente já infere que essa fístula traqueosofágica é de grande calibre. Alguns cuidados que a gente sempre vê é administrar o contraste hidrossolúvel de 1 a 2 ml, radiografar e aspirar. Infelizmente, muitas vezes isso não ocorre e existem relatos na literatura, inclusive de mortes descritos na literatura por pneumonia, por aspiração de contraste. Próximo. O sinal aqui que a gente já com a sonda, aqui com contraste, próximo. Aqui uma sem fístula com contraste, aqui um grande bolsão, e vocês próximo. Aqui a gente já diagnostica, além de tudo, da atresia de esôfago, malformações de vértebras, aqui com uma atresia duodenal, próximo. O ecocardiograma a gente sempre pede, e é útil para mostrar, como todos já fazem, para a posição do arco aórtico, para a programação da via de acesso, os que não fazem, e eu acho que os que fazem também por videotoracoscopia. Porém, uma coisa importante que a gente tem sempre pedido é que veja no eco, seja no eco e no ultrassom, a veia ásicos e a veia cava inferior. Próximo. Nós já tivemos, eu acho que todo mundo já teve alguns casos de ausência de veia cava inferior e toda a drenagem ou parte da drenagem inferior vai pela veia ásicos. Então, quando a gente opera, a gente tem aquela veia ásicos dilatadas
Infelizmente, eu já tive uma oportunidade de operar uma criança dessa, em que tinha um eco normal, inclusive um exame do abdômen, mostrando veia cava, mostrando tudo normal. E quando nós fomos ligar esta veia, é outro programa, outra coisa que a gente pode discutir também, a ligadura ou não da ásicos, a criança entrou em choque e parou. Nós tínhamos que liberar, soltar. A gente, infelizmente, não tínhamos seccionado e a criança voltou à pressão. Próximo. Este caso aqui é um caso recente do Nelson Gibelli operou, em que a criança também, além de ter uma malformação grave, ela tinha a irrigação, a drenagem venosa de baixo, passando diretamente por uma veia ascos. Próximo. Tomografia, ultrassonografia, tem muita coisa descrita na literatura, principalmente para alguns ultrassonografistas visando, inclusive, ver a distância entre os cotos proximal e distal. A tomografia, a gente acha que tanto o ultrassom, a tomografia, quanto o ultrassom para ver isso, principalmente a tomografia, para você tirar a criança, levar para a tomografia, o ultrassom e o eco já permite que a gente tenha uma grande. Já permite que a gente tenha os diagnósticos que a gente precisa para levar a criança à cirurgia. Próximo. E aqui a traqueobroncoscopia, que desde 1981 tem um trabalho grande desse Benjamin, que ele fez a traqueobroncoscopia pré-cirurgia de atresia de esôfago em 152 recém-nascidos. Então, um trabalho bem grande. Então, ele indicava para estudar a árvore traqueobronca, diagnóstico de traqueomalácia e várias outras anomalias. Próximo, por favor. E uma grande revisão feita agora em 2020, com vários artigos mostrando que vários serviços já fazem de rotina a traqueobroncoscopia no pré-operatório, na sala de parto. 60%, 43%, 40%. Próximo. E a traqueobroncoscopia, a gente visa principalmente ver as anomalias traqueobrôncicas associadas, que estão presentes em metade dos recém-nascidos, incluindo brônquio superior direito ectópico, fenda laringotraqueobronquioesofágica, estenose traqueal, compressão vascular traqueobrônquia, laringomalácia, paralisia de cordas vocais. Próximo. É evidente que nós temos que analisar o risco e benefício da traqueobroncoscopia feito na sala de parto, na sala cirúrgica pré a cirurgia. Nós não temos, nós do HC e do serviço que eu trabalho, nós não temos experiência em fazer isso, mas eu creio que se a gente tiver bastante experiência na realização, eu acho que o benefício vai ser muito grande, principalmente para esses diagnósticos de que a gente, muitas vezes, na cirurgia, a gente não tem uma fístula proximal, uma fístula, duas fístulas, e que a gente só vai achar no intraoperatório. Eu acho que isso daí, principalmente, é o tema que a gente pode discutir bastante nesta reunião. Próximo, acho que é só isso. Ok. Marcos, você estava preocupado com esse grau de apresentação, você cobriu exatamente todo o que a gente tinha proposto.